Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é do João Luiz Mauad, A Verdadeira Ameaça à Democracia Liberal. O texto discute o cenário que nós vivemos, em que os argumentos mais estapafúrdios, mais deploráveis são levantados para sustentar a censura, para sustentar a perseguição à opinião diferente, sob o pretexto de se estar higienizando a discussão pública. Sempre a partir dos critérios de progresso, democracia, superioridade, mérito, evidentemente, determinados por quem tem a caneta, por quem tem o poder de decidir o que pode ou não ser falado, o que pode ou não ser discutido, ser aventado. Diz o texto que, sob o argumento fajuto da defesa da democracia e do combate às fake news, arbitrariedades absurdas vêm sendo cometidas, com o beneplácito de uma militância midiática e intelectual cada vez mais subserviente e histérica. Muito mais do que meia dúzia de vândalos e idiotas disseminadores de fake news que realmente existem, as maiores ameaças à nossa ainda incipiente democracia liberal são as reiteradas afrontas à liberdade de expressão, ao império da lei e ao devido processo legal. E eu venho sempre dizendo isso, assim como o Mauad vem dizendo. Vem sendo feito um escândalo por conta do que aconteceu, por exemplo, em 8 de janeiro, quando vândalos depredaram instalações dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Absurdo. Devemos condenar? Devemos condenar, devemos combater, devemos incriminar. Tudo isso é verdade. Não há problema nenhum. Mas está se fazendo um grande escândalo quanto àquela situação, como se ela efetivamente representasse uma ameaça concreta ao regime republicano estabelecido com a Constituição de 88, o que nunca passou perto de acontecer. Aqueles vândalos nunca ofereceram qualquer risco às instituições brasileiras. Mas quando infrações claras aos direitos individuais são cometidas pelas autoridades, por quem tem poder para tal, não se faz nem de longe, mas nem de longe, o mesmo escândalo. E é esse o absurdo distópico que nós estamos presenciando no Brasil. É contra isso que se insurge o texto do Mauad. Na direção contrária, a favor da liberdade, a diferença desses líderes autoritários que nós temos visto, a obra de Mises. E nós temos aí o artigo do Cícero Pereira, 6 lições atemporais. O livro é um elogio ao trabalho As 6 Lições, a obra clássica de Mises, que reúne conferências que ele fez na Argentina, que não lhe deu muitos ouvidos, é verdade, sabemos hoje, sobre diversos temas básicos, fundamentais da discussão econômica: inflação, capitalismo, socialismo, intervencionismo, enfim. Ele faz um elogio à obra do Mises e discorre um pouco sobre as suas qualidades. E realmente é um trabalho que serve de introdução para qualquer um aos conceitos econômicos. De volta ao problema brasileiro, da página Liberalismo Brazuca, a necessária separação entre os poderes. O texto discorre sobre os méritos da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, com base na teoria do Barão de Montesquieu, mas usa essa discussão teórica para fazer uma crítica ao cenário brasileiro. Que justamente esse autoritarismo que vem censurando, podando a liberdade de expressão no país, trazendo o medo de dizer, de falar o que se quer falar, o que já cria uma atmosfera injustificável em qualquer democracia liberal que se preze. Para criticar isso é que o artigo se direciona, mostrando que o judiciário, sobretudo, está extrapolando as suas prerrogativas, principalmente a cúpula do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, estão extrapolando as suas prerrogativas e afrontando direitos individuais, o que coloca a tripartição de poderes, o respeito às competências de cada poder, em xeque. O que também, segundo muitos liberais e libertários, está em xeque é a crítica de grandes bancos ao Bitcoin e ao universo das criptomoedas. O jogo parece ter mudado, é pelo menos o que sustenta o artigo do Luan Sperandio. Os bancos finalmente abraçaram o Bitcoin.
Segundo o texto, atualmente, analistas do Goldman Sachs e do JP Morgan já se pronunciam sobre o Bitcoin de forma positiva, concordando com o potencial do ativo como uma nova reserva de valor ou hedge, que ainda vai se comparar ao ouro em termos de relevância no mercado. Conforme o Goldman Sachs já cravou, o Bitcoin chegar a 100 mil dólares é uma questão de tempo, apesar da desvalorização do criptoativo recente. Ter grandes instituições favorecendo o racional de diversificação do portfólio, com inclusão de Bitcoin e outras criptomoedas nas carteiras, é um fator inegavelmente positivo pensando em longo prazo. O mercado do Bitcoin tornou-se grande demais para ser ignorado. Money Talks. Essa é a síntese e a essência do recado que o Luan tenta passar no seu artigo. Agora voltamos aos problemas brasileiros. Agora, um artigo do nosso conselheiro superior, o professor Ubiratã Jorge Ório, a quem a autonomia do Banco Central incomoda. O texto é uma crítica às falas do presidente Lula acerca do Banco Central, da autonomia do Banco Central. Infelizmente, não ficou só para o presidente Lula. O seu governo, como um todo, está fazendo coro contra a autonomia do Banco Central. Lula disse que é vergonhosa a política monetária, já que ele quer fazer de tudo, menos cortar gasto e ter responsabilidade fiscal. Ele falou que o Brasil tem uma cultura de juros altos, porque tudo para a esquerda é cultura, né? Que a autonomia do Banco Central é bobagem. O ministro Fernando Haddad fez coro, disse que o banco poderia ser mais generoso com o governo recém-iniciado, como se a economia fosse uma questão de generosidade. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acusou o banco de ter sido cúmplice do governo Bolsonaro nos seus desvarios orçamentários e estar pesando a mão contra o presidente Lula, como se fosse uma questão de inimizade política. A manutenção da taxa de juros. E o Guilherme Boulos, por fim, disse que o Banco Central não tem legitimidade para se equiparar aos milhões que votaram em Lula, como se houvesse aí uma disputa política e não um respeito pura e simplesmente às leis da economia. É mais uma manifestação da índole populista de esquerda do lulopetismo, que tantas preocupações nos traz para o futuro próximo do nosso Brasil. Por fim, nós temos dois artigos que tratam do mesmo assunto, Ayn Rand. O texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Ayn Rand, que é um artigo que entra naquela série de citações de grandes pensadores e figuras da história liberal, e o texto do Roberto Rachevsky, na liderança do IL Flash de hoje, homenagem aos 118 anos do nascimento de Ayn Rand. 118 anos esses que foram completados neste mês de fevereiro. A filósofa, nascida em 1905 e falecida em 1982, é a grande criadora do objetivismo, um sistema filosófico de fundamentos liberais que erige o egoísmo como o fundamento da sua moral, o egoísmo racional, como ela o sustenta, que defende um Estado bastante enxuto, limitado à segurança e justiça e mantido por contribuições voluntárias. E aí faz-se aí nesses dois artigos um elogio à ética, à filosofia, aos elementos liberais do pensamento de Ayn Rand. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.